Nós vamos ver o texto de 1 João, um texto que é simples e ao mesmo tempo forte. Na carta do apóstolo João, na primeira carta do apóstolo João, então 1 João capítulo 2, apenas os versículos 15, 16, 17, bastante conhecido, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Senhor, que a Tua palavra, que está aqui exposta, foi revelada a nós, trazida até nós por muitos homens que Tu tem levantado, que agora seja falada para mim, para todos nós, para a Tua igreja, Senhor, através do poder do Espírito Santo de Deus, sem o qual nós não compreendemos, nós não vivemos, nós não obedecemos a Tua lei. Amém. Irmãos, ninguém consegue viver com o pé em dois pés, cada um num barco, não é verdade? Ninguém consegue sustentar, embora alguns tentem, sustentar dois amores. Muitas músicas mundanas, profanas, até fazem poesia com essa tentativa de vivência poética, romântica, levada até para o lado romântico, né? Do conflito dos amores, da vida, do homem, da mulher. Mas não é só desse amor relacionado ao sentimento homem-mulher, mas amores e muitos apegos a muitas coisas, até como foi já falado e pregado hoje pela manhã aqui. A questão é que o homem vive sempre esse dilema, essa divisão, essa dicotomia, de tentar abraçar dois lados, dois amores. É impossível servir a dois senhores como Cristo já ensinou. Ou você ama um, aborrece o outro. Há um momento na vida que nós temos que decidir se vamos para a esquerda, para a direita, se seguimos adiante, se voltamos, não é assim? Qualquer estrada, no caminho. Por quê? Porque nós temos um objetivo, nós queremos chegar em tal local, tal cidade. Então temos que ter um plano traçado exatamente para aquele local, não há desvios, não há outra decisão a tomar. Assim é a vida cristã, que infelizmente muitos hoje em dia têm abrandado e temos brincado com a vida cristã, que até elogio às vezes é chamado de vida cristã, ou tentativa de uma vida cristã, ou pseudo-cristã, tentativa de vida cristã, ou aparência de vida cristã. As pessoas querem demonstrar algo que não vivem. Por quê? Porque estão em conflito interior entre dois senhores, entre dois amores. A questão aqui de submissão, de amor, em amor, é exatamente essa palavra. A gente só submete a quem a gente ama. E a pergunta é, a quem nós amamos? Essa é a grande pergunta. Porque a quem nós devotamos amor, a este naturalmente nós seguimos e obedecemos e fazemos a sua vontade. Não há um esforço. Alguém aqui tem algum esforço para amar o que escolheu amar? Naturalmente você age em favor desse seu amor, da sua escolha. E que eu falo não somente do amor entre homem e mulher, mas falo dessas decisões da nossa vida, na nossa profissão, no nosso estudo, no nosso ministério, no nosso serviço. Não deve ser um fardo, nada disso. Servir a igreja e servir ao Senhor, porque nós amamos ao Senhor. E nós o amamos porque a mesma carta revela que Ele nos amou primeiro. Então, nosso amor é uma resposta, uma correspondência ao amor de Deus. Por isso que é um pecado tão grande de aquele que aborrece ao Senhor. Porque
que o Senhor amou e você o aborreceu, desprezou. Ninguém pode viver muito tempo nessa falsidade, nessa tentativa. E é isso que o texto começa falando: não ameis o mundo. Então, devemos rejeitar ao mundo e amar ao Senhor, em primeiro lugar. Paulo fala que Demas, um dos seus, lá na carta de 2 Timóteo, Paulo escrevendo para os seus discípulos, fala que Demas amou o presente século, deixando-o. Por certo, no meio da caminhada apostólica de Paulo, ele teve esses embates. Companheiros de ministério seguindo, ombro a ombro, e companheiros desistindo. E Paulo revela que Demas foi um deles. Por quê? Porque amou o presente século. Está lá registrado em 2 Timóteo. Da mesma forma, a carta a Tiago, capítulo 4, versículo 4, fala que não sabeis que aquele que se coloca como amigo do mundo é automaticamente inimigo de Deus? Não há como nós tentarmos balancear as coisas. Sabe aquela pessoa que tenta ser amiga de todas e acaba não sendo nenhuma? Não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas existem pessoas que tentam, no nosso círculo de amizades e de convivência, às vezes profissional, a pessoa tenta agradar a todos e ao mesmo tempo não vai agradar a ninguém, porque de repente ela tem que tomar partido, tem que tomar uma decisão, tem que tomar posição, tem que ter um pensamento firme do que ela sente, pensa e decide. Então aquela pessoa que lá no seu emprego, no seu convívio, tenta agradar todo mundo, vai chegar uma hora que ela vai ter que decidir. Então nós temos essas pessoas como pessoas falsas, não é verdade? Que tentam agradar a todos, na verdade não agrada a ninguém. Nós não conseguiremos agradar ao Senhor e ao mundo. Tiago fala que seremos inimigos de Deus. E Deus declara que Abraão foi amigo dele. Homens de Deus, Davi segundo o coração de Deus, por exemplo. E não porque não tivessem pecado, porque Abraão, o texto fala que Abraão errou várias vezes. Davi, nem se fala. Moisés. Mas mesmo assim, Deus considerou esses homens, segundo o seu coração, amigos de Deus. Não é porque o pecado Deus perdoa, Deus nos cobre, Deus nos purifica, mas o maior pecado é o mandamento que Jesus repetiu de Deuteronômio. Jesus fala em Mateus, que amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento e de todo o teu coração. Onde está o nosso coração? Porque aonde estiver o nosso coração, a isso nós dedicaremos força. Isso é uma lição tão simples e tão colocada em segundo plano. Amará o Senhor Deus de todo o entendimento, força e coração. Porque se o nosso coração está aqui na obra do Senhor, nos afazeres, gastar tempo com o Senhor, não só nos ministérios da igreja, mas nos ministérios da igreja para esse mundo tão carente. Se o nosso coração está nisso, naturalmente a nossa força estará. Aquela conversa, hoje eu não estou afim, eu tenho preguiça, eu também tenho. Estou cansado, eu também. Nós estamos cansados muitas vezes, é verdade. Mas o nosso coração, nisso, Deus nos dá força, entendimento, sabedoria, nos dá o caminho. Aonde está o nosso coração? Se você está com dificuldade, se nós estamos com dificuldade em servir ao Senhor, é porque o nosso coração está dividido. E esse é o nosso primeiro ponto. Amar ao Senhor significa não amar o mundo. E o mundo aqui, o texto não está dizendo que não é amar o mundo no sentido de não amar pessoas. Alguns podem dizer isso, né? Aqui não está se referindo a ser exclusivista, superior, arrogante. Não é deixar de amar pessoas. Não.
É amar, deixar de amar o sistema maligno do mundo, porque o mundo jaz no maligno, conforme a mesma carta fala. As práticas do mundo são essas. Não se espantem, a gente não deve se espantar. Isso que a gente vê nos noticiários, dia após dia, é tenebroso, mas esse é o mundo. E se amarmos o sistema do mundo, as riquezas do mundo, o que o mundo oferece, a gente vai se apaixonar por esse mundo. Não falo da criação de Deus, da beleza da criação de Deus. Não falo das pessoas que Deus tem escolhido e nós devemos pregar o Evangelho e sermos testemunhas fiéis diante de Deus e do mundo. Não falo disso, mas eu falo do sistema corrupto. Irmãos, devemos tirar as nossas esperanças, que o sistema do mundo não vai mudar. Não vai ser a política, não será de forma alguma a economia, os gênios da política e da economia, não vai ser a educação segundo o mundo, embora eu seja da área da educação, mas até a educação está contaminada pelos preceitos malignos. Tudo está contaminado. Então não ameis o sistema do mundo. É isso que o texto está falando. Então, amar a Deus, primeiro ponto, significa não amar as coisas e os sistemas do mundo. Mas amar o Senhor com coração. Com coração, naturalmente, agiremos em favor da obra de Deus, da vida de Deus. Versículo 16 fala, porque tudo que há, por que nós não devemos amar o sistema do mundo? Aí o versículo 16, no segundo ponto, já começa a responder. Por quê? Porque tudo que há no mundo é concupiscência. Concupiscência, é uma palavra difícil, né? Da carne, dos olhos e da vida. Porque tudo que esses três pontos que estão no mundo, não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Então, devemos amar a Deus e não as coisas que procedem do mundo. Mas o que procede do mundo? Essa concupiscência, que significa um desejo ardente. Essa palavra difícil significa o quê? Desejo ardente, incontrolável. Aquela pessoa que está louca. Aquela pessoa com a paixonite aguda, né? Igual adolescente. Não é verdade? Adolescente apaixonado faz isso, né? Pega um ônibus daqui, vai até do outro lado do mundo, gasta o dinheiro, o tempo e a força que não tem. É verdade. Faz as maiores besteiras porque está cegamente com desejo incontrolável de ver outra pessoa. Ou a pessoa que está com desejo e tudo que para ela é movido a dinheiro, como foi pregado hoje de manhã. Desejos incontroláveis. Isso procede do mundo. E o mundo quer te abastecer disso e de maneira insaciável. Um dos preceitos do marketing, quem trabalha com publicidade, propaganda e marketing vai entender melhor, entende muito melhor do que o que eu falo agora, é que uma tática da publicidade é gerar desejo. Já pensaram nisso? Por que as propagandas de TV e até de rádio, que a gente não vê imagem, elas são pensadas para gerar em você desejo de uma coisa que você não precisa, mas você tem que ter. Você tem que desejar ter. Este grande criador da Apple foi um gênio, porque ele disse isso literalmente, quando estava vivo. Vamos inventar máquinas, aplicativos, equipamentos, que as pessoas, ao verem isso, elas têm um desejo. Elas nem sabiam, ele falou assim, vamos fazer com que elas nem saibam, elas nem sabiam que precisavam disso. E ela vai pensar, poxa, como eu nunca pensei nisso? Eu sempre precisei disso, eu nem sabia que precisava disso. Então, essa é a força da propaganda do mundo. E o maligno sabe disso muito bem. E faz isso através da música, da imagem, de sons, de equipamentos. Coisas que a gente
não precisa realmente e a gente acha que precisa, porque é um desejo insaciável, cada vez mais, nunca para. É igual a fome, não é verdade? A gente sempre vai ter fome. Não tem jeito, é algo biológico. Mas tem desejos incontroláveis, seja por dinheiro, por qualquer outra coisa. E isso não procede de Deus, não procede do Pai. Porque Cristo falou, quem vem a mim, de maneira nenhuma terá sede. Quem vem a mim e beber desta água não terá sede. Jesus é nosso alimento, nosso pão diário, é a palavra, a nossa força. Só que a gente quer buscar força em táticas, estratégias. Muitas vezes a igreja, de forma geral, vou colocar aqui, prefere as estratégias mais do marketing do que a simples oração, dependência de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus, a obediência à palavra. Uns colocam isso em segundo plano e vão buscar os grandes gurus da publicidade, do marketing, para saber como a igreja cresce, como fazer a igreja crescer, revitalizar. Colocam grandes estratégias, até interessantes, bonitas, só que esquecem do principal. Pode ser que através da oração, do jejum, da busca na palavra, do conselho dos irmãos e do conselho da igreja, dos presbíteros, dos pastores, Deus levanta em homens para ajudar com inteligência, realmente, em vários setores da vida, seja econômica, financeira ou de publicidade. Levante homens de Deus para ajudar a igreja nesse procedimento. Claro, Deus pode levantar pessoas segundo o seu coração para isso, mas o princípio não deve ser se pautar somente ou exclusivamente nisso. Porque essas coisas procedem do mundo se não tiver Deus. E ele coloca aqui esse desejo incontrolável da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Sabe quem ganhou essa batalha? Esse texto faz uma referência interessante a Mateus 4 e Lucas 4, consequentemente, que foi a tentação de Jesus. Jesus foi tentado no deserto. Jesus sai do momento grandioso de reconhecimento, de batismo, ouviu a voz de Deus e foi para o deserto. E quando o diabo usou a palavra de Deus para confundir, e distorcendo a palavra de Deus, Jesus foi testado e tentado 3 vezes na concupiscência da carne, dos olhos, na soberba da vida, como o apóstolo João colocou aqui. Se nós voltarmos para Mateus 4, temos exatamente isso, porque quando o diabo fala, melhor dizendo, a Jesus, Mateus 4, que o tentador se aproximando fala, se tu és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Olha só, o desejo incontrolável da carne, um deles, né, claro. Jesus estava 40 dias em jejum, e Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Lógico que nós precisamos do pão, mas Jesus está dizendo aqui que a proeminência, o mais importante de tudo, não é só o pão. Que há muitos necessitados, e muitas vezes nós. A maior necessidade do homem é a palavra de Deus. Então Jesus foi tentado nessa concupiscência da carne, uma delas, né? No caso a fome, a necessidade do pão, e mesmo assim Jesus venceu. O apóstolo João fala que a concupiscência dos olhos também. O diabo pela segunda vez tenta lá, levando a Jesus à cidade santa, no pináculo do templo, disse a Jesus, se tu és filho de Deus, atira aqui abaixo. E certamente Deus vai ordenar aos anjos, e vão te guardar, e vão te sustentar. E Jesus responde, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus poderia ter olhado com seus olhos todo aquele local, aqueles reinos, e falar, não, eu sou o Filho de Deus, eu posso.
eu sou capaz. Tudo isso aqui é meu mesmo. E a soberba da vida que o texto de João apresenta, Jesus também vence. Porque o diabo fala assim: subiu no monte mais alto, todos os reinos do mundo e glórias demonstrado, tudo isso te darei, como se o diabo tivesse posse disso, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Soberba da vida. Quem não quer ser adorado? Jesus foi tentado nessa soberba da vida. O Rei dos Reis, você será adorado. Como se o diabo tivesse posse para dar alguma coisa. Aqui ele estava blefando. Mas a questão não é que se o diabo poderia dar posse aos reinos do mundo a Jesus ou não. A questão não é essa. A questão central aqui é se Jesus iria se curvar diante do maligno. Se nós vamos nos curvar diante do mundo. Se nós vamos adorar a quem não é Senhor. A questão aqui não é se ia receber ou não o prêmio da conquista de ser Senhor do mundo. A questão que estava em jogo era isto, a adoração falsa. De a gente se humilhar diante da pessoa errada. E Jesus responde: só Ele adorarás e prestará culto. Aqui um pequeno parênteses. Só prestamos culto a quem nós adoramos. Por quê? Vendo o texto aqui de perto, adoração significa você se submeter em amor a alguém. Como o texto de João fala, amar o Senhor acima de todas as coisas. Adorar é amar o Senhor com todas as forças de coração, se submeter. A quem você se submete, a esse você serve em amor. Consequentemente, presta culto. Então o Senhor Jesus ensina, a quem você adora, você presta culto. E sabe o que é prestar culto aqui, segundo o ensino de Jesus? É servir. A quem você ama, a quem você adora, você automaticamente serve. Você é escravo deste. E servir no sentido amplo, de amar, de servir em amor, e de servir também com os nossos dons e ministérios. Por isso eu acho muito estranho. Eu acho muito estranho pessoas que falam assim, eu vou cultuar ao Senhor, eu vou ao culto, eu faço meu culto ao Senhor, mas não é um verdadeiro adorador. É muito complicada essa questão. Porque o culto é para quem adora, se submete em amor ao Senhor de fato. Senão é simplesmente uma cerimônia, um ritual. E automaticamente quem ama o Senhor, como Jesus ensina, como o apóstolo João está nos ensinando aqui, cultua o Senhor. E o culto aqui não é uma reunião, simplesmente. É servir ao Senhor com seus ministérios e dons. Então eu tenho muita dificuldade a pessoa dizer que é salva, remida, adoradora do Senhor, e tem uma dificuldade enorme de servir ao Senhor com seus dons, ministérios e culto a Ele. Isso é incompreensível, porque de fato a pessoa pode estar com os pés, cada pé numa canoa. Será que está amando ao Senhor de fato? Então, devemos amar a Deus e não amar o sistema maligno do mundo. Por que devemos amar a Deus? E não ao mundo? Porque tudo que procede do mundo não procede de Deus, que são esses desejos incontroláveis. Em último lugar, versículo 17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Isso tem sido falado hoje, cantado o dia inteiro hoje, nos nossos cultos. Você quer ser famoso, ter seu nome no hall da fama, o seu nome eternizado, o nosso nome eternizado? Lógico que isso aqui é uma brincadeira. Eu estive algumas vezes, acho que 2 vezes só, não sei. Bom, eu estive em Hollywood há uns anos atrás, há muitos anos atrás, e passei na calçada da fama, né? A primeira vez que eu fui lá, assim, bom, calçada da fama, né? Uma coisa bonita, deve ser uma coisa assim, aquele nome, aquele monte de gente assim, com os nomes lá nas pedras, na vasta calçada da fama, atores e pessoas importantes que deixaram o seu nome na história e na calçada da fama também. Conhecidos e desconhecidos. De alguma forma, uma tentativa de eternizar o nome. Bom, na segunda, terceira vez que eu fui lá, já não achei muita graça, porque é uma coisa meio
bagunçadinha ali, né? Muito comércio. Mas nós tentamos colocar o nosso nome nas calçadas da fama da vida, não é verdade? Nos muros e muitos postes e sistemas históricos, construções históricas. Pois bem, isso é interessante, é bonito, a gente tem que honrar a história das pessoas. Isso é importante, viu? Honrarmos a história das pessoas. Aprendam isso. Muitos desonram a história, às vezes, dos irmãos que construíram a história da igreja presbiteriana, a história sem a qual nós não chegaríamos até aqui, devido ao que eles passaram, enfrentaram e amaram o Senhor no passado e construíram para nós estarmos aqui hoje. Devemos respeitar as biografias, mas não idolatrar as biografias. Não é isso. Agora, a maior eternização é esta aqui que que o apóstolo João fala, através do Espírito Santo de Deus. Aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Originalmente, aqui no texto é o seguinte, em outras palavras, o texto está dizendo assim, no texto original: quem está amando ao Senhor constantemente, aquele que ama dia após dia, constantemente ao Senhor, ele vai permanecendo a cada dia até a eternidade. Aqui o texto no sentido de ato contínuo. Quem está amando ao mundo constantemente, não está amando a Deus, não terá vida eterna. Ao passo, quem ama a Deus, o texto diz, já está vivendo eternamente, dia após dia, até a consumação. Esse é o sentido aqui do verso 17. Quem faz a vontade de Deus, amando a Deus, já está permanecendo. Nós já estamos arraigados, firmes no Senhor. É a questão da tempestade, não é verdade? Deus não nos livra das tempestades, mas sem Jesus no barco, vem a tempestade, o barco vira e a gente afunda. Mas com Cristo, vem a tempestade, vem tudo, vem o vento. Não deixa de vir. Só que a gente permanece para sempre. E isso que está falando. O mundo passa. Aí aqui é o soco final do texto. Se você não entendeu até agora, devemos amar a Deus por quê? Porque o mundo passa. E quem faz a vontade de Deus permanece. E em último lugar é isto. Porque é irrelevante, é passageiro, esses desejos, essa concupiscência. E tudo isso passará. Mas a figura que o apóstolo está tentando mostrar para nós é essa. Numa versão próxima ao original, ele está dizendo o seguinte: o mundo já está passando, o mundo está se deteriorando, o mundo está apodrecendo. Você não está vendo que o mundo está apodrecendo a cada dia? E nós estamos florescendo. Essa exata figura, uma tradução mais livre, literal, é esta. Irmãos da igreja do Senhor, que o apóstolo estava escrevendo naquela época e para hoje. Por mais que você veja isso, os desastres, as doenças, uns ricos, uns pobres, mas o mundo, o sistema do mundo está apodrecendo, passando, morrendo, declinando. E nós estamos inclinando, subindo de glória em glória para a vida eterna. Já estamos permanecendo, ainda que a nossa fé seja abalada. Creiamos nisso. Não estou dizendo que é fácil, que é simples. O reino de Deus não é para pessoas que achem tudo fácil, né? Não foi fácil quando ele chamou cada um dos 12 apóstolos para serem apóstolos. Não foi fácil para nenhum deles. E toda a história da igreja comprova isso. Não estou dizendo que é simples. E exatamente porque não é fácil, não é simples, é que nós temos a palavra de Deus para nos dizer: creia, o mundo está apodrecendo, mas quem ama ao Senhor já está permanecendo. O texto aqui não é futuro,
O texto aqui do apóstolo João é presente e contínuo. Já está permanecendo. Então a palavra de Deus, ainda que você não entenda, não veja, não é fácil, creia. E por que não é fácil? Segunda coisa, dependamos do Espírito Santo de Deus. Não na força do nosso braço, inteligência, capacidade, ou mesmo ministério e chamado. Creamos na força que vem de Deus. Creamos e a submetamos em amor ao poder do Espírito Santo de Deus, que é o que está agindo na igreja hoje, fazendo ela permanecer, a despeito de qualquer vento. Amém e amém. Amemos ao Senhor. Não o sistema do mundo, não o que procede no mundo, mas o que procede de Deus é a vontade de Deus. Sonde o seu coração, o nosso coração. Estamos amando verdadeiramente ao Senhor? Ou estamos divididos em dois amores? A quem a gente ama, a gente segue, submete. Permaneceremos para sempre. Graças te damos, Pai. Que a Tua palavra caia no nosso coração, na nossa mente, que frutifique dia após dia, Senhor. E mais uma vez declaramos que nós não somos nada, entendemos que não somos nada, nada sem Ti. Que somos fracos e falhos, omissos, mas não queremos ser omissos, mas submissos a Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.